E então ele não foi para lá, exatamente pelo fato de que Abraão imaginou que ele talvez não voltaria mais, né? Então, por isso, Abraão mandou que o seu servo fosse lá e que fosse buscar uma esposa. O que nós vimos no caso de Jacó, já estudamos, já lemos, é que é uma situação totalmente diferente. Jacó foi para lá, fugido, para não ser morto pelo seu irmão, pelo mau plano dele com sua mãe de pegar a bênção que Deus já havia prometido para Jacó. Deus havia prometido. Mas, como a gente pode ver, sempre o humano tentando dar um jeitinho, ajudando, tentando manter uma forma. Às vezes nós temos uma promessa e vemos a coisa se concretizando, achamos, não, Deus talvez esqueceu, talvez isso, talvez aquilo, e o parafuso vai apertando. Abraão, a Isaac, disse então que iria dar a bênção de Esaú. Parecia que estava se exaurindo o tempo estava acabando, e se Rebeca e Jacó não fizessem alguma coisa, então a bênção seria dada a Esaú. Mas Deus havia prometido que a bênção seria de Jacó. Esse é o grande fato de muitas das vezes a gente não crer na promessa de Deus. Não precisamos nos interpor à vontade de Deus. Basta que estejamos sim na sua presença e dispostos a estar na providência de Deus. Deus tomará conta dos seus. Ele toma conta dos seus. Não precisamos duvidar, não precisamos pensar que não vai dar certo. Vai dar certo. Temos que confiar e, logicamente, estarmos na sua presença. Então ele foi, passou tudo aquilo lá, ele casou, teve seus filhos, tudo, e agora então ele está retornando a Canaã. Nós vimos aqui que pelo que a gente leu, a intenção dele era de sair debaixo do resguardo do sogro dele, que ele viu que o seu tempo ali estava findando. Mas talvez a intenção dele não fosse voltar para Canaã, talvez ir para um outro lugar, porque ele sabia que em Canaã ele teria uma conta a ser acertada. E passaram-se 20 anos em Padã Arã. Ele permaneceu ali 20 anos. E todos nós sabemos, quando nós temos um problema a ser resolvido, aquilo fica martelando na nossa cabeça. E fica martelando. Eu tenho que fazer aquilo, eu errei, eu tenho que resolver, eu tenho que voltar e resolver aquilo não ficou resolvido, aquilo não ficou, e aquilo fica. E eu imagino como que não deve ter sido esses 20 anos na cabeça de Jacó. Aquilo ali precisava ser resolvido. Então, porque Deus mandou, como a gente pode ver em Gênesis 31, verso 3, 31, verso 3: E disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais. Deus mandou ele voltar, e especificamente para Canaã, exatamente onde era a terra dos pais dele, a terra do avô dele, a terra a quem Deus havia prometido aquela posteridade. E também era a terra de onde ele resolveria
aquele problema que estava ali na cabeça dele, martelando. Tanto a gente pode ver que aquilo estava martelando, porque quando ele resolve, quando Deus manda que ele vá, a primeira coisa que ele manda é uns servos irem na frente para se encontrar com Jacó, com Esaú, e ele manda presentes para tentar aplacar a situação. Mas Deus havia prometido a ele que o levaria em segurança. Onde quer que nós estejamos, meus irmãos, pode ser o problema que for, mas se nós estivermos dentro dessa promessa, sempre a provisão de Deus estará conosco. Uma vez no início do seu ministério, o meu pai, eu não sei se todos sabem, mas o meu pai, ele teve uma primeira esposa antes da minha mãe, da qual ele não teve filho nenhum, e ainda bem no início do ministério dele, ela era estéril, né? Mais uma estéril. E então chegou um novo convertido na casa do meu pai, que ele não tinha onde ficar, e ele se converteu. Então ele pediu para o meu pai se ele podia pagar um quarto na casa do meu pai. Meu pai consentiu, sem muito conhecer, e à medida que foi passando o tempo, essa pessoa chegou para o meu pai e falou que ele tinha uma dívida com a justiça. Eu não sei qual era o problema, se foi um roubo, se foi briga, não me lembro disso. E o meu pai, ele disse: vai e paga essa tua dívida então. Te entrega, vai na polícia, te entrega, paga o que tu estás devendo, para que tu sejas feliz, para que isso saia da cabeça. A gente precisa nos acertar. Nós viemos para a igreja, estamos na igreja, nos entregamos na igreja, mas devemos nos acertar, devemos pagar as nossas dívidas. Temos que acertar. Então meu pai falou isso para ele, ele foi, e ele ficou um tempo preso, depois foi liberto, e permaneceu na igreja. E assim como acontece com ele, acontece com nós devemos voltar e nos acertar. Deus nos perdoa, Deus nos livra, Deus nos ajuda, mas às vezes nós devemos confessar, para que esse peso saia de uma vez por todas, porque o diabo, ele está para nos acusar. E ele vai nos acusar. E a partir do momento que ele não tem mais o que nos acusar, nós vivemos bem melhor. Então aqui a gente vê, ele volta, ele está voltando, ele tem esse encontro maravilhoso com Deus no Vale de Jabó, né? Que foi falado na quarta-feira passada. E hoje então nós entramos no capítulo 33. Eu queria ler apenas o verso 32 ali do capítulo 32, porque praticamente é uma sequência, né? Logo depois que ele tem essa luta, o verso 31 diz: nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Então assim que o sol nasceu, assim que aconteceu a luta, a Bíblia diz assim, o capítulo 33, verso 1: levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Ele acabou de sair de uma luta, e já no horizonte já se levantava outra.
Jesus, outra luta. E ali ele precisava passar por aquele momento, precisava passar por aquela transformação, porque a gente vê, foi logo depois, não deu uma semana, não aconteceu nada, e já veio, vamos assim dizer, ele já avistou o ápice da vida dele, a resolução dos seus problemas. Então ele diz o verso 31, a parte final: então passou os filhos, a Lia, a Raquel e as duas servas. Ele pegou os filhos de cada mulher, entregou cada filho à sua mulher, e como a gente vê ali no verso 2, pôs as servas e suas filhas à frente, Lia e seus filhos atrás deles, Raquel e José por último. Então a gente pode ver aqui que ele organizou a fila de acordo com o amor. Primeiro as servas, depois Lia, e por último a que ele amava mais, como a gente já viu, que era Raquel e José. Né? Ele organizou assim a filha. E no verso 3 a gente viu: e ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Esse prostrar-se quer dizer que ele se ajoelhou e colocou o seu rosto no chão. Aleluia, esse é o verdadeiro se prostrar. Ele foi fazendo isso então até se encontrar com seu irmão. O verso 4: então Esaú correu-lhe ao encontro, o abraçou, arrojou-se-lhe o pescoço, o beijou e chorou. Esse arrojou-lhe o pescoço quer dizer que ele apertou mesmo no pescoço, o abraçou pelo pescoço mesmo, não para matar, mas realmente para lhe perdoar. Esse chorou aqui, ele fala, ele tem, na minha cabeça, ele tem duas conotações, uma na cabeça de Jacó e uma na cabeça de Esaú, porque a Bíblia não relata o que se passou com Esaú a partir daquele momento que Jacó veio para Padã. Mas o Isaac, quando Esaú chegou para Isaac, ali depois de ter abençoado Jacó, o Esaú pediu para que ele fizesse alguma coisa. Então Abraão deu, vamos dizer, uma antibênção. Disse que ele serviria o irmão e que ele não teria a brisa o orvalho do céu e que ele viveria da espada. E a Bíblia diz que a alegria dele era nutrir o ódio pelo irmão, e que assim que vencesse os dias de luto do pai dele, ele mataria o seu irmão. Isso também não deve ser fácil. Você viver com um objetivo desse tipo de rancor. E quando eles se encontram, quando eles se veem, a gente vê aquilo se esvaziando. Todo aquele ódio, todo aquele rancor, ele se esvazia. E ele vê o seu irmão e o abraça e chora. Aleluia, Jesus. Pelo motivo de sentir também aquele peso, aquela marca terrível no seu coração, aquele ódio. Ele lança tudo ali aos pés. E a Bíblia diz que ele chora. E da mesma forma Jacó também chora, tirando aquele peso da sua consciência, aquele problema, aquele erro, aquilo que ele causou, todo aquele ódio que ele causou no irmão, tudo aquilo fica ali. Aqui a gente vê a resposta de uma oração.
Quando o Jacó envia os homens na frente para se encontrar com Esaú, quando eles voltam, eles dizem: ele está vindo em tua direção, e vem com 400 homens. Já pensou? Já pensou? Glória a Deus. Aleluia. Mas o que Jacó fez? Jacó desistiu? Jacó foi para outro lado? Não. Ele se ajoelhou e orou. Aleluia. E sabe o que é mais interessante ainda? Ele falou para Deus, ajoelhado na sua oração, ele coloca o que Deus tinha prometido para ele. Aleluia, Jesus. É verdade, Deus. Diz aqui no capítulo 32, verso 9: e orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disse: torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Aleluia. Essa foi a oração de Jacó. Ele confiava no Deus que tinha prometido para ele: te farei bem. Aleluia. Mas Senhor, ele está vindo com 400 homens. Deus do mistério. Aleluia. Ele pensou: ele vai me matar. E a gente pode ver aqui que ele, quando ele viu, ele já começou a organizar tudo o negócio. Botou aquele menos amava as servas na frente, depois aquele amava médio e aquele mais amava ele bota por último. Aqui a gente já vê o homem, né? Ele tinha passado pelo vale ali do Jaboque, tinha tido aquele encontro com Deus, mas aquela parte humana do ser humano estava ali. Ele selecionou. E ali os irmãos de José já começam a ver, ali a gente já começa a ver a predileção de Jacó por José. Um grande problema que a gente vai ver. Um grande problema isso vai causar nessa família. Deus de mistério. Ele tinha sido tocado por Deus, ele tinha tido um encontro com Deus, mas tinha isso ali. Então a gente vê toda aquela cena maravilhosa, irmãos, do encontro ali no verso 4. Aí eles se abraçam, choram. Aí diz o verso 5: daí levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse: quem são esses contigo? Respondeu-lhe Jacó: os filhos com que Deus agraciou a teu servo. Aleluia. Deus. Aqui nós já começamos a ver a submissão que Jacó se colocou em detrimento ao seu irmão. Deus agraciou a teu servo. Verso 6: então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos, e se prostraram. E por último chegaram José e Raquel, e se prostraram. Aleluia. Todos eles se prostraram. Tanto Jacó, quanto as suas esposas, e os seus filhos, em referência a Esaú. Então no verso 8, perguntou Esaú: qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? Rogo-te, todos esses bandos que encontrei. Respondeu Jacó: para ter mercê na tua presença de meu Senhor. A minha versão aqui diz lograr, mas achar graça, exatamente. Eu queria essa tradução: achar graça em tua presença. Aleluia. O que ele queria aqui? A gente pode ver que era um costume daquela época, quando o servo ele queria um favor
do seu Senhor um favor não tangível, algo não palpável, que ele fosse ao encontro do seu Senhor, se prostrasse perante o seu Senhor e lhe oferecesse presentes. Nós podemos ver aqui que Jacó envia entre ovelhas, bodes, jumento, vacas e camelos, ele envia 580 cabeças de animais. Não é pouca coisa, é muita coisa. Então ele queria saber para que isso. Então ele diz, para achar graça aos olhos de meu Senhor. Novamente ele chama o seu irmão de Senhor. Mas o que a gente vê em Gênesis capítulo 25 e 23, quando a Rebeca fica grávida e vê toda aquela briga dentro do seu ventre, que eles eram gêmeos, e Deus disse: o mais velho servirá ao mais moço. Havia uma promessa, mas o que a gente vê aqui? A gente vê aqui o mais moço servindo ao mais velho. Essa promessa que Deus deu aqui, que o mais velho servirá ao mais moço, isso só vai acontecer séculos à frente, quando os israelitas tomam a terra dos edomitas, que são os descendentes de Esaú. A bem da verdade é que ali aconteceu toda essa paz, todo esse perdão, eles se abraçaram tudo, mas em momento algum os descendentes de Esaú vão se dar bem com os descendentes de Jacó, em momento algum. E hoje a gente vê, ontem eu vi um documentário da Brasil Paralelo sobre aqueles atentados do ano passado que o Hamas fez contra Israel, em outubro do ano passado. Não sei, foi agora, não sei se foi final de semana ali que fez um ano. E é exatamente isso. É essa briga. É verdade, Jesus. É essa briga. Meu Deus. Até hoje, igreja. Senhor. E o que é isso? É uma promessa que Deus tinha, e o ser humano vai lá e tenta dar uma ajudinha, tenta dar uma forcinha. Em outras palavras, é a falta de confiança em Deus. Jesus, é verdade. É simplesmente horrível o que eles fizeram, o que os terroristas do Hamas fizeram aos israelitas. Meu Deus. Eles mostra assim as cenas, tudo. É simplesmente horrível. Meu Deus. Horrível. Eles sequestraram bebês, uns eles mataram, outros sequestraram e sequestraram bebês e assaram no forno. Meu Jesus. É uma coisa horrível. É terrível mesmo. E isso é o reflexo dessa descontenta, lá da questão da serva, o filho da serva lá de Ismael, e isso aqui é tudo isso. É tudo isso, é toda essa guerra que começou aqui no ventre de Rebeca, ela ainda reverbera ainda hoje. Glória a Jesus, aleluia. E um outro tópico aqui que eu quero trazer aqui para a gente é a questão de Esaú tendo misericórdia. Porque se a gente vê aqui, é como eu disse aqui, ele em todo momento ele trata Esaú como servo, como Senhor, em todo momento, Senhor, Senhor, Senhor.
Então, no verso 9 do 33, a gente vê: então disse Esaú: eu tenho muitos bens, meu irmão. Aleluia. Tu és meu irmão. Glória a Deus. A gente vê aqui que o herói é o Esaú. A gente vê o coração de Esaú aqui esvaziado daquele ódio. Ele chama o Jacó de irmão. E o que é isso, gente? Misericórdia. Aleluia. Esaú usando de misericórdia. O que quer dizer essa palavra misericórdia? Se a gente for ver do latim, são duas palavras misericórdia: misera e cardio. Miserável e coração, ou seja, um coração miserável, Aleluia. um coração esvaziado. E é isso que nós vemos aqui na hora que Esaú vê o seu irmão. Ele tem um coração esvaziado de ódio, de rancor. Que ele se nutria daquele ódio de matar o seu irmão, tudo aquilo saiu. Se a gente for parar para ver, se a gente for analisar o caso, o direito era de Esaú. Ele tinha o direito. É verdade, aleluia. Se nós for a fundo, ele talvez até teria naquelas costumes de antigamente, talvez até ele teria o direito de matar Jacó. É, Jesus, verdade. Mas ele usa de misericórdia. Aí agora trazendo aqui para os nossos dias, para as nossas épocas, nós que vivemos na igreja, aos pés de Jesus, que queremos, que necessitamos, que precisamos da misericórdia de Deus. Como é que nós agimos com o nosso próximo? É, Jesus, aleluia. Nós temos um coração vazio a quem tem nos ofendido. É como eu falei, percebam o seguinte: para você poder usar de misericórdia, para mim poder usar de misericórdia o irmão Nilton tem que ter feito alguma coisa para mim, alguma coisa ruim. Eu não consigo usar de misericórdia com o irmão Nilton se ele não tem uma falta comigo. Ele teria que ter me ofendido. Eu teria que ter algum certo direito quanto a ele. Eu não posso usar de misericórdia com o irmão Nilton se ele não fez nada. Eu posso usar de empatia com o irmão Nilton, de amor com o irmão Nilton, ajudar, ver que ele está passando uma necessidade. Eu posso ter a empatia e ajudar ele a resolver o problema, a auxiliar ele. Mas isso não é usar de misericórdia. É, Jesus. Para mim usar de misericórdia com o irmão Nilton, ele tem que ter me ofendido. Ele tem que ter feito alguma coisa que tenha me dado direito para ele. Estão entendendo? Então o que é que eu faço? Eu pego aquela culpa, eu tiro do meu coração, eu abro mão do meu direito de me vingar dele. Aleluia. Eu abro mão disso e uso de misericórdia. Isso é usar de misericórdia. Quando a gente diz que Deus, o nosso Deus, é um Deus de misericórdia, é porque um dia ele botou Adão no jardim do Éden e o Adão pecou.
O Adão pecou. O Adão errou. Eles erraram. Eles assumiram uma culpa na presença de Deus. Aí o que Deus faz? Deus pega o seu único filho. O seu único filho. Ele envia para essa terra. Aleluia, Jesus. Em forma de homem. Glória, glória a Deus. Para ser massacrado. Meu Deus, aleluia. Para ser cuspido. Para ser judiado. Espírito Santo, aleluia. Ele se tira o direito. Ele se enfia a esse mundo para morrer por nós. Isso é misericórdia. Glória a Deus. Nós temos feito isso a quem tem nos ofendido. O próprio Pai Nosso Glória. fala sobre isso. Nós temos feito isso, igreja. Espírito Santo, aleluia. Temos usado com essa misericórdia quem tem nos ofendido, ou queremos, exigimos o nosso, não, eu só quero o que eu tenho direito, a razão. A bem da verdade é que para mim usar de misericórdia, eu tenho que abrir mão da razão. E muitas vezes briga de casal, briga de família, briga disso, daquilo, é por causa da bendita da razão. Não, eu tenho razão. É, meu Jesus, misericórdia. Eu tenho razão. E você usar de misericórdia é abrir mão dessa razão. É você até ter o direito, mas você abre mão do teu direito em detrimento da outra pessoa. E se a outra pessoa não usa de misericórdia contigo, problema dela. Cuida de ti. Persevera você. A salvação é individual. Aleluia. Vamos para frente. Então aqui o Jacó, a gente vê no verso 10, mas Jacó insistiu, não recuseis, se achei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente. Por que ele insiste tanto em ele aceitar o presente dele? É que o que a gente vê aqui, o que a gente percebe aqui, que ele insiste tanto que ele aceita o presente, é porque ele está ali oferecendo aquele presente, mas em troca ele também quer uma coisa. Em troca ele quer publicamente, ali na frente daqueles 400 homens que vieram com ele, com Esaú, e mais toda aquela gente que veio com Jacó, ele quer que publicamente ele aceite os presentes. Por quê? Porque ele achou mercê perante os olhos. Esaú. Publicamente. É como se ele estivesse fazendo uma troca. Tu aceita o meu presente e eu aceito o teu perdão. Por isso que ele insiste tanto que ele aceita o presente. E ele divide isso em duas partes. Como a gente pode ver, verso 10 no final. Peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus. Aleluia. E te agradasse de mim. O que ele está fazendo aqui? Ele está se vendo lá naquela batalha de Jaboque. Olha o que ele diz no capítulo 32, verso 30. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e minha vida foi salva. Aleluia. E aqui ele tinha um inimigo muito grande. E o que ele vê? É como se ele estivesse vendo pela face de Esaú
ele via a face de Deus, porque ele também, Esaú, podia matá-lo, mas o que o Esaú, o que ele próprio diz, pois achei graça nos teus olhos. É a mesma situação. Ele dá essa resposta, ele dá esses dois motivos. Um é esse, e o outro então ele diz no 11: peço-te, pois, recebe o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura, e estou com ele até que o aceitou. Ele insistiu tanto com ele que ele acabou aceitando os presentes. Aleluia. Deus havia sido generoso com ele. E da mesma forma, gente, a Bíblia não cita, mas o próprio Esaú também tinha muita coisa. Essas 580 cabeças de animais aqui, entre elas jumento, camelo e vai dali para frente, isso ali parece muito, mas para Esaú não era muito. Ele tinha muita coisa também. A própria bênção que Isaac deu para ele disse: da tua espada viverás. E ele realmente se tornou um homem de guerra. Ele tinha aquela região de Seir, aquilo era tudo dele. Aleluia, Jesus. Era fora de Canaã, mas aquilo tudo também era dele. Então, verso 12, disse Esaú: passamos e caminhamos, e eu seguirei junto de ti. Porém Jacó lhe disse: meu senhor, sabe que esses meninos não são tenros, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçar a caminhar demais um só dia, morrerão todos os rebanhos. Então, a gente vem aqui, a gente tem o privilégio de saber mais além. O próprio Jacó não queria muito que o Esaú ficasse ali com eles. Talvez ele temia ainda, alguma coisa, porque eles ainda faltavam 180 quilômetros para chegar. E sabe como é que é a família? É muito tempo para ficar junto, capaz de dar um problema ali e sobrar uma facada. Então ele não queria. Aí depois ele disse: passe, meu senhor, adiante de teu servo, eu seguirei, seguindo-as pouco a pouco no passo do gado, verso 14. Que me vai à frente no passo dos meninos, até chegar a meu senhor em Seir. Respondeu Esaú, verso 15: então me permite que eu deixe contigo da gente que está comigo. Disse Jacó: para quê? Para quê? O que eu queria era o teu perdão, era achar mercê nos teus olhos, e isso eu já consegui. Então ele diz: pode ir que eu vou. E nos encontramos em Seir. O que a gente vê é o seguinte: é que já Esaú foi, seguiu, e o que fez Jacó? Esaú foi para um lado, Jacó foi para o outro. Ele não seguiu Esaú. E a Bíblia não comenta se depois disso aqui eles se encontraram. Jacó foi para um lado, porque na verdade o mando de Deus, o que Deus havia mandado para Jacó, era para ele ir para Canaã. E Seir não fica em Canaã. Deus disse: vai para a terra dos teus pais. Então ele foi para Canaã. E a Bíblia não diz, como eu falei, que se eles se encontraram depois de sair. Eles só foram se encontrar quando Isaac morre. E eles então juntos sepultaram o pai dele lá naquela gruta, naquela caverna. Lembra que o Abraão tinha comprado para sepultar a Sara.
E depois Abraão foi sepultado lá também, Isaac foi sepultado lá também. E quando Jacó estava no Egito, ele pediu aquele mesmo juramento que Abraão fez com o servo dele para botar a mão lá na coxa dele, lá, aquele mesmo juramento. Jacó pediu para José fizesse que ele enterrasse a Jacó quando ele morresse naquele mesmo lugar, lá naquela mesma caverna. Então, como a gente viu, Jacó não seguiu Esaú. Esaú foi para Seir e Jacó foi para Sucote. Esse Sucote aqui, eu estava vendo onde é que era, eu queria achar um mapa para mostrar a diferença de rumo, né? Que era Seir e Sucote. Aí eu descobri que esse Sucote aqui provavelmente deve ser a região de Samaria. Ali onde bem mais além, Jesus vai se encontrar com aquela samaritana no poço de Jacó. Provavelmente aqui Jacó cavou um poço, que depois mais à frente, lá na época de Jesus se encontra com a samaritana no poço de Jacó. E daí então, no verso 19, no verso 18, voltando de Padã Arã, chegou Jacó são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto à cidade. 19. A parte do campo onde armara a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Aleluia, glória a Deus. Amém, igreja? Amém. E aqui então a gente vê o retorno de Jacó à terra prometida. Que a gente vê aqui, as promessas de Deus não falham. O que Ele te prometeu, Ele há de cumprir. Ele vai cumprir. Amém. Fica dentro dessa promessa. Aleluia. Que Ele irá cumprir o que Ele te prometeu. Deus tremendo. Eu queria pedir agora, irmãos, que eu vou ali na frente, vou me ajoelhar ali na frente, queria pedir para